hoje a gente está aqui no SAP Convida com a Bárbara Varela, lá de Mato Grosso, e ela vai falar um pouco sobre uma experiência incrível que ela protagonizou lá no estado, que é o box de curta. Então, queria que você começasse falando, Bárbara, como que você entrou, na verdade, no audiovisual, e depois a gente entrar como que foi essa experiência, por que que ela surgiu, quais são os resultados dela. Ah, legal. Um prazer estar aqui dividindo. Eu comecei tem uns 15 anos como assistente de produção de publicidade, né? O mercado aqui só existia mesmo um fluxo de publicidade. E tem 6 anos que eu estou exclusivamente trabalhando com audiovisual e cinema, tentando montar um núcleo que desenvolve, né? Esse tipo de produto mais voltado para audiovisual. Abandonei a publicidade, faço esporadicamente, por uma questão econômica apenas, né? Mas o box, ele surgiu, assim, tem uma história antes do box, né? Que quando começou toda a questão do fundo, a gente não tinha contato nenhum com plataformas de financiamento, enfim, de recursos, de elaboração de projeto, não tinha nada disso. E aí a gente foi juntando algumas pessoas e produtoras, são umas 4, 5 produtoras, né? E eu me propus a liderar, assim, um grupo que pudesse fazer um monitoramento de editais, que a gente pudesse escrever projetos, submeter, buscar recurso. Então, ali começou um primeiro passo, né? E aí, com o FSA, começaram os editais de arranjo regional, que aí a gente pôde contar com um fluxo, né, que começou a acontecer. Especificamente dos curtas, eu era produtora de 5 curtas, 4 curtas e um piloto, série, todos ficcionais, e todos eles tinham sido contemplados num edital do Estado, né? E aí surge a ideia, porque eu era o elo de ligação entre eles, né? Todos eles, diretores, produtoras. E aí eu propus para eles a gente fazer esse formato mais colaborativo, porque cada curta tinha o seu prêmio de 120 mil. E ele sozinho teria um tipo de entrega. Se eu associasse, a gente teve no primeiro box um orçamento de 680 mil, né? Tudo trabalhado coletivamente, com especificidades, assim, principalmente da área de arte, de elenco, que a gente manteve o orçamento de cada projeto, mas eu tive uma possibilidade de negociação muito melhor, né? Porque eu estava comprando serviços e equipamentos, locações, assim, para uma temporada, né? O que eu não sabia é que eu estava me metendo numa encrenca, porque essa estrutura ela é muito compatível com a de um longa. Eu acho que é até mais complicado, sabe? Porque cada filme tem a sua linguagem, né? Um longa você ainda tem uma coisa mais... Então, assim, foi um super desafio que doeu bastante, mas é o que a gente estava falando, né? Depois que acabou o primeiro box, eu fui para a montanha pensar e, na verdade, cheguei à conclusão que eu quero ser feliz trabalhando. Eu não ia dar conta de cada projeto terminar, eu ter que ir lá me refazer, né, inteira, assim. E aí eu caí bem em duas questões, assim, que são pilares mesmo para o meu trabalho, que é o planejamento, pré-produção estendida e o ruído de comunicação que existia muito entre os produtores e a direção dos filmes, né? Isso, assim, ficou bem claro que era ali que eu tinha que trabalhar para ter menos surpresa, menos problemas durante as filmagens, né? Você tinha esse sonho de montar em Mato Grosso um set profissional, né? E como que foi essa execução desse set profissional no box de curtas e quais foram os aprendizados, né, práticos para você continuar esse trabalho, assim? Então, a gente falou em curta, você já pensa na peleja, né? Assim, pouco dinheiro, correria. E eu queria encarar os curtas como se fossem projetos maiores, né? Como se fosse, assim, ter uma nova experiência trabalhando, né? Então, assim, aqui primeiro, o modelo do mercado que existiu e existe, sempre existiu, foi de um produtor desempenhar 1 milhão de funções, aquele sistema pouco planejado, mais ritmo gincana, assim, que eu fiz muito, inclusive, né? E esse formato sempre trouxe muito sofrimento, né? Porque você não dá conta e você entrega o que você consegue, mas poderia sempre aquela sensação de que poderia ser melhor, né?
E a outra questão é que eu nunca tinha visto um set de cinema realmente montado, assim, né? Com setores, com técnicos, com equipamentos. Então eu queria ter essa experiência realmente de, sei lá, proporcionar um novo ambiente, assim, mais engajado, mais atencioso, que a obra fosse o nosso foco, não aquela operação e os desgastes, né, que vão acontecendo durante o trabalho. Então, assim, o primeiro passo foi, acho que uma venda interna que eu tive que fazer, né? Que foi chamar todos os diretores, e as produtoras foram 8 diretores no primeiro box, e 4 produtoras que estavam envolvidos, né? E aí, quando eu propus, houve uma super preocupação com relação à característica dos filmes, que iam ficar todos iguais, né? Porque assim, eu ia rodar todos, já a ideia é, você faz uma pré-produção de todos e você roda todos, um na sequência do outro. Então eu tinha um curta por semana, né? E eram 5, e eu não sabia nem que eu estava entrando numa estrutura de longa, praticamente, né? Assim, tempo de projeto. Então, foi o primeiro passo, assim, que eu tive que fazer, foi, né, conversar com todo mundo e mostrar onde é que seriam os benefícios que eu vejo, que ainda hoje permanece, né? Os benefícios são você conseguir contratar uma equipe por um período maior, né? E você poder remunerar melhor. E isso foi um ponto. Por quê? Os produtores vivem da publicidade. Para você tirar ele do mercado para fazer um curta, o que acontece sempre? É um cachê bem baixinho, simbólico. Você não consegue sustentar essa pessoa ali dentro, sabe? Então ela vem muito por paixão, ela se organiza até para não, sei lá, não faltar para ela o sustento, por exemplo. Normalmente as pessoas fazem curtas dessa forma, né? Tem que se organizar para estar dentro de um projeto que é mais doação de mão de obra, de recurso mesmo, artístico, técnico, né? Então, nesse caso, como eu consegui juntar os orçamentos, eu fechei uma temporada com essas pessoas, né? Isso foi uma coisa que eu consegui ter as pessoas em paz, trabalhando, né? O outro ponto, a parte de equipamentos, que na época não tinha nada aqui, não tinha, por exemplo, HMI, iluminação mais de cinema, ARRI, não tinha câmera, não tinha nada. E aí, tudo bem, vamos alugar esse equipamento, né, de fora. Na época a gente pegou uma locadora de Curitiba, que veio o caminhão com câmera, com tudo, e com a câmera não no caminhão, né, mas o caminhão de equipamentos, de luz, maquinaria. Esse foi, assim, também uma abertura de mercado que eu entendi que essas locadoras também estavam querendo abrir mercado, né? Então, claro, que o que eu propus, do que valia o equipamento, não era o valor, mas era um valor que o cara, pelo menos, não ia ter prejuízo, ia poder conhecer o mercado, se relacionar aqui. A coisa do FSA, ela abriu muito, assim, para a gente poder dizer, olha, a gente vai ter sempre filmes, vem para cá, vem experimentar, sabe? Infelizmente, hoje não é a realidade, mas na época estava todo mundo muito animado, né? Com abrir mercado, entrar em lugares que não existiam. Da mesma forma, alguns técnicos, né, que inclusive para trabalhar com esse tipo de equipamento, aqui também não existiam alguns técnicos, né? Então eu tive que trazer primeiro assistente de câmera, pessoal de som direto, embora que tenha algumas pessoas sim que fazem, né, um trabalho. Logger, por exemplo, que é uma coisa assim que parece simples, mas não, né? Não tinha uma pessoa que... E assim, eu tinha muita preocupação com isso, né? Porque, imagina, a gente não tem condições de perder nada, né? Em termos de orçamento. Então, eu vi tudo isso acontecendo. No momento que estava acontecendo, eu não estava tendo visão disso não, sabe, Lidiana? Eu fui depois pensar, né? O que aconteceu, né? Mas aí você tinha uma equipe local que ela terminou 5 semanas de filmagem, mais uns 3 meses de pré, ela terminou com 5 filmes no currículo dela, sabe? Correu um monte de gente para fazer DRT, né? Essa troca também de profissionais que são do eixo, que estão em outros mercados. Tem profissional nosso que tipo, já mudou para São Paulo, pela capacidade técnica mesmo, entendeu? E assim, realmente os resultados, eles ficaram mais elevados, né? Fora a autoestima local, que quando o box está acontecendo, ele mexe muito com a cidade inteira, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente também sempre se preocupou em ter uma assessoria. A gente tem amigos que fizeram assessoria, favores, mas assim, ao mesmo tempo,
querendo realmente engajar, divulgar, porque achavam fantástico, né? A gente rodou essa cidade inteira e onde a gente chegava, tipo, no primeiro box eu tinha, só de técnicos eram 53 profissionais, né? Fora elenco, o primeiro box teve 250 empregos diretos, né? Com elenco, figuração, todos os setores contratados. Então, onde a gente chegava não tinha como, né? Dava aquela... A gente filmou muito em periferia, assim, então aquilo mexeu, né? No lançamento mesmo, já tô lá na frente, mas depois eu volto. No lançamento, um ponto assim que eu achei muito legal, que eu tive muito feedback, nós exibimos todos os filmes no Cine Teatro Cuiabá. E lá tem capacidade para 550 lugares. O Cine Teatro lotou, ficou gente de fora, sabe? Então, e quando terminou, as pessoas, nossa, é muito bom ver a nossa cidade, ver as nossas características nos filmes, sabe? Isso foi uma coisa que foi muito bom de ver, né? E as pessoas realmente, assim, cada curta que acabava, era aquele aplauso, terminou um monte de gente para tirar foto. Então, assim, foi um momento realmente de celebração, né? Que a gente teve. Claro que o processo foi doloroso, né? E outra coisa também que eu não consegui praticar no primeiro box, mas no segundo eu consegui fazer, eu acho que eu cumpri bem, que é a dor da prestação de contas, né? Você tem um orçamento enorme, e assim, eu acho que eu subestimei a capacidade administrativa, né, do projeto todo, porque para um curta funcionaria, mas para 5 acho que eu não tinha pensado muito nisso. Então, a prestação de contas, ela era dentro da instrução normativa da Ancine, que hoje eu penso que foi excelente, porque a gente pôde testar muito esse processo de contas da Ancine. Quando chega um longa ou um filme maior, eu já tenho um monte de prestação de contas feito, um monte de erro, de acerto, né? Então, isso também eu achei que foi, assim, uma escola, né? Depois que acabou o primeiro box, refletindo assim, eu pensei, bom, e aí assim, os próprios produtores, né, os diretores, roteiristas, assim, olha, o box tem que ser realmente uma plataforma da gente aprender, né, porque também faz muito pouco tempo que agora tem curso de audiovisual na FMT, mas assim, a coisa do cinema mão na massa é uma coisa rara mesmo, entendeu? A gente está sempre capengando, sofrendo para filmar, para trabalhar, né? Então, não, o box é uma plataforma para a gente desenvolver, para a gente experimentar. E aí eu mudei minha chavinha. Eu não estava fazendo um produto mercadológico competitivo, pressionante, entendeu? Eu pensei, não, eu estou num campo que a gente pode fazer uma análise do anterior, ver onde foi a dor e propor alguma coisa para mudar isso, né? Então, aí já o segundo box foi outra experiência, orçamento menor, equipe menor, mas foi outra experiência, assim. Isso, Bárbara, é só para a gente entender. A gente está falando de quando? Que ano que foi o primeiro box e quando que foi o segundo? E a gente Então, o já está caminhando primeiro você está caminhando para o terceiro, né? Então, né? O terceiro, o que depende para o box acontecer? Não depende muito da fonte, mas a gente tem que ter algum prêmio para fazer um curta, né? Aí, quando a gente tem mais que um curta, 2, 3 na cidade, aí normalmente os diretores já me procuram, vamos fazer um box? Você quer fazer um box? Eu falo, será? Vamos fazer. Né? Então, mas o primeiro eu fiz em 2017, aí o segundo eu fiz em 2019. O primeiro, depois concluiu, a gente fez a exibição lá no Cine Teatro, e aí ele ficou um ano, porque eu queria trabalhar alguns pilares, né? Que seria desenvolvimento, a produção em si, primeiro, monitoramento de oportunidades, né? E capacitar pessoas, e eu mesma, assim, entendendo como que se escreve projeto, como que monta orçamento, enfim, tudo que é necessário para algum edital, né? E aí depois vem o desenvolvimento. No primeiro box eu não fiz isso, mas no segundo, todos tiveram consultoria de roteiro contratada, que foi bem legal, né? Depois a gente entra nisso. E aí a produção, melhorar a nossa capacidade de produção e distribuição, que a gente mesmo, os diretores, e a gente buscou plataformas para monitorar, recursos próprios nesse primeiro, principalmente, para investir, né? Tem que pagar suas taxinhas, enfim. E aí, o primeiro box, a gente teve um resultado, assim, de mais de 60 festivais, com os filmes juntos, eu tenho isso detalhado. Foram mais de 10 prêmios, né, no Brasil, fora do Brasil, isso foi bem legal. E aí, depois desse um ano, eu tô correndo para licenciar, né, os curtas, para colocar em algumas plataformas de curtas. Esse eu faço questão da gente fazer, sabe? Porque eu também quero entender, não que eu queira praticar a distribuição em si, mas eu quero aprender, assim, quais são os caminhos, né? E como lida, como negocia uma licença,
e tá mais próximo, né, de quem tá adquirindo, assim. Aí já o segundo, que foi feito em 2019, a gente tinha todo um planejamento para fazer um lançamento também, né, para envolver como foi, mas aí, em função de tudo que a gente está vivendo, hoje a gente está conversando com uma emissora para fazer o lançamento na TV, uma TV local que abrange o estado, né? Então a gente está buscando formas, né, de fazer isso, porque as TVs também não estão adaptadas a exibir conteúdos assim, né? Tanto na sua grade, na sua programação. Então são conversas, né, que vão acontecendo. Mas o box tem um poder assim muito grande de envolvimento de audiência local, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, as pessoas gostam muito de se ver nas histórias bem contadas, você mexe com a estima mesmo, né? As pessoas veem seus trabalhos e se orgulhar de ver o trabalho, né, que desempenhou, seu nominho lá nos créditos, então assim, envolve realmente muita gente, como envolve muita gente no trabalho, os parentes, amigos, enfim, né, a imprensa, assim, a mídia cobre muito, porque diferente, né, tá sendo realizado um curta, tá sendo realizado um projeto com 5 curtas, com 3 curtas, então a a pauta fica maior, mais relevante, né, então a gente tem muito esse apoio, assim, dos meios para divulgar, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como engajar, né? Pensando no box de curta, como vocês estão criando uma audiência para a produção local, né? Um escoamento para além de todo o circuito de festivais, tudo mais que o curta trabalha. Vocês estão fazendo uma coisa que é muito grandiosa, que é conquistar o público do próprio estado, né? Assim, essa é uma grande preocupação, sabe? Eu nunca quis fazer filme para deixar na gaveta, sabe? Isso acho que ninguém faz, né? Assim, o desejo é realmente encontrar o público. Mas eu também senti, Lidiana, que tem uma lacuna aí aberta das produções locais, sabe? A gente começou o box, vinha de um periodão de recesso, assim, sabe? Nas produções, né? O box, por ter tido muita divulgação, por ter envolvido muita gente trabalhando diretamente, criou uma expectativa, né, grande nas pessoas. Então, com esse feedback do lançamento, você sente que, cara, isso é uma coisa de alegria mesmo das pessoas, entendeu? Então, a gente tem a hashtag box de curtas, todo mundo posta, é uma coisa assim que então, eu sinto que tem um orgulho no envolvimento de qualquer pessoa com os filmes, sabe? Ele realmente virou um projeto queridinho, assim, na cidade. Quando o box de curtas as pessoas já conhecem. E como é que você cria isso, sabe? Eu acho que é deixando claro o que é o projeto para quem está participando, né? Porque você tem uma integração de equipes profissionais e outra que não é profissional. Então, assim, você tem que deixar claro para quem está vindo que é mais amoroso o processo, não é um processo de paulada, né? Porque eu vivenciei muito isso na hora de integrar as equipes. Rola, às vezes, uns rachas, assim, por questões profissionais mesmo. As limitações do mercado, às vezes, irritam muito quem é de fora, de não saber lidar com nada pronto para se trabalhar, né? Tudo está por fazer, né? Então, primeiro fazer todo mundo entender o que é um projeto, né? E você tem uma equipe super engajada porque está muito afim de fazer, né? Segundo que você tem que ter sim a preocupação, e isso é uma coisa que nem partiu muito de mim, mas de todo mundo do grupo, assim, tem que mostrar os resultados do que esse investimento trouxe. Tanto que quando termina qualquer projeto, eu faço um super relatório detalhado, eu já trabalho para trazer esses dados, durante o processo vou trazendo o clipe em tudo que ele reflete, né? Então, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Tiveram algumas situações, assim, que foram bem legais, que os curtas foram exibidos no Pomeri, que é um sistema para reeducandos, né, menores, infratores, e teve até votação de qual filme era melhor, sabe, qual que eles tinham gostado mais. Depois disso, assim, várias pessoas que tinham, sei lá, uma palestra, um seminário, foram chamando os diretores, nos chamando para a gente mostrar o que era a história, o que estava ali, né? Então, assim, isso aconteceu muito. Depois teve uma mostra fixa que ficou no Cine Teatro, que eu achei muito legal, que foi os estudantes de escolas públicas tinham um projeto que saía andando pela cidade, mostrando essa parte cultural, e aí dentro desse percurso eles passavam no Cine Teatro para assistir um curta local.
foi assim um estrondo, sabe? Foi uma coisa que, tipo, o feedback que eu tive de como os alunos viam, assim, tinha uma das histórias que era Teodora Quer Dançar, que é uma lenda urbana da mulher de branco, que a gente tem muito forte aqui, né? Só que ela tá moderna, um romance moderno no filme. E aí, quando eles saíam para visitar o patrimônio histórico, rolava um monte de brincadeira. Olha, a Teodora tá aí, sabe? Então, assim, são pequenas coisas, a soma, né? Então, assim, a preocupação em fazer chegar, ela é grande. E, assim, embora os filmes tenham circulado o Brasil e o mundo inteiro, existia essa preocupação, gente, mas e aqui? Porque aqui tem esse potencial ainda. As pessoas se veem na tela, as pessoas veem, sei lá, seu bairro, enfim, né? E suas histórias também, porque apesar de serem contadas de maneira universal, a característica está aqui, né? Então você vai criando um monte de elemento que as pessoas se identificam, né? Então acho que isso foi o que gerou, né? Esse engajamento do público. A gente está numa super pressão já do pessoal, vai lançar o segundo, como que vai lançar, né? E uma outra coisa que a gente abriu e está trabalhando isso aos poucos, com o tempo, porque eu acho que também depende de muita mudança interna, é com as emissoras locais, sabe? Mas também a pandemia, nesse sentido, como eles têm uma capacidade menor de produção de conteúdo, né, nas grades e o formato de trabalho, também está abrindo possibilidade, porque para eles é interessante ter já projetos consolidados, né, conteúdo. Então, eles se abriram muito mais para a gente colocar nas emissoras, que eu acho que seria um ponto forte nosso, abrir a TV aberta aqui, né, abrir espaço para essas produções, e aí sim elas vão chegar realmente no estado inteiro da forma que tem que chegar, né? É incrível como o boxe de curta ele acaba sendo uma experiência. Você falou, eu estava entrando no longa e não sabia, mas ele acaba tendo uma coisa de você acompanhar todas as etapas e poder integrá-las, né? Assim, você está lá no desenvolvimento, você está pensando, especialmente depois da primeira experiência, como que é isso na sua audiência, como que vai bater na sua audiência, como que você já está engajando a audiência com a equipe, com quem vai assistir e você está, né, passando por todo o processo, financiamento, prestação de contas, enfim. É um processo completo que cada box fechado te traz uma nova experiência, uma nova escadinha enquanto produtora, né? Sim, sim, porque aí depois do primeiro box eu fiz 2 curtas, que aí eu não fiz box, mas foram 2 curtas também compartilhados, né, que foi 2 prêmios do Mink de curtas. Depois eu fiz um longa de ficção, que foi outra paulada de aprendizagem, né, dolorosa, mas foi assim já um pouquinho avançado, porque eu já tinha tomado essas outras anteriores, né, e daí fiz também um longa documental, né. E depois aí fui fazer o segundo box, que assim, hoje eu digo que, nossa, que experiência, sabe? Foi uma experiência que eu assim, sabe quando você termina, você fala, eu consegui mudar um monte de coisa. Foi realmente no segundo. No segundo, eu tive uma satisfação interna, assim, sabe? Era menor, aí já foram 3 filmes, um orçamento de 280 mil, só que aí muita coisa tinha já mudado, porque esse fluxo de fomento, de fundo, não só a gente, né? Vários outros realizadores aqui do estado puderam desenvolver. E aí começa uma coisa que eu gostei muito. Eu não precisei trazer equipamentos de fora, eu tinha já tudo aqui. Isso foi uma coisa assim que as empresas para investirem me procuravam, falavam, como é que tá a sua programação? Você vai ter filme? Tô querendo investir. Eu falava, pode investir que a gente tem, né, além do mercado, a gente tem esses projetos que estão vindo, que vai rolar. Então, eu já não tive essa parte. E eu não contratei uma pessoa de fora no segundo box, porque aí você já tinha, né? E assim, não repeti muito a equipe, tinha um monte de gente nova também entrando, só que eu sabia orientar melhor quem estava começando, né? Então, eu desenhei um fluxo de trabalho para as coisas correrem ali dentro e trazia as pessoas para o meu processo de trabalho. Já não era assim, cada um que acha, como, claro, todo mundo contribui, mas sempre deixei claro assim para todo mundo que a ideia era que o planejamento fosse bem feito, bem profundo, para que a gente não sofresse. Então eu já sabia orientar melhor, né? E direcionar melhor o trabalho, né? Então, esse segundo momento, por exemplo, prestação de contas. Aí eu já tinha uma equipe, né, de administrativa que já sabia todo o procedimento, a gente fez um workflow assim exato das contas. A gente, por exemplo, coisa simples, mas que evita o ruído da comunicação. Um manual para todos os produtores, como pegar os seus documentos na rua.
sabe? Como pegar nota fiscal, como prestar contas, porque acontecia muito da gente não ter orientado no primeiro, claramente, como esses documentos tinham que chegar. E aí chegava muito retrabalho. Nossa, essa nota não vale, isso aqui não vale, isso aqui não vale. E, querendo ou não, acredite ou não, a gente tem um problema enorme com a emissão de nota fiscal aqui na cidade, sabe? Eu É muito, acredito. é muito difícil você ter, assim, as pessoas... Tinha momento que os próprios produtores pediam para os donos de estabelecimento, posso emitir para você, posso te ajudar, né? Sistema, essas coisas. Então, isso é um problemão que a gente passa, né? Na nossa região, claro, tem um monte de lugar aí do Brasil que isso acontece, mas realmente, assim, então a gente tem um monte de especificidade que tem que estar na nota, né? Então a gente criou, assim, um método e, claro, fizemos curso, buscamos capacitação para ir aprimorando, mas a gente colocou na prática. Quando terminou a filmagem, com mais uma semana eu estava prestando contas de todo o processo, estava entregando lá na Secretaria de Cultura o processo completo, lindo, achei lindo aquelas pastinhas, tudo, que é tudo em papel, né, que a gente entrega. Então, assim, tudo digitalizado, cada produtora com o seu processinho completinho, fechado. Gente, isso é um gosto, isso é uma alegria, sabe? Você falar, assim, terminei o filme, estou em edição, mas já estou prestando contas. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu realmente virar totalmente essa chave da confusão da prestação de contas, né? E que também, assim, a importância principalmente de você manter todo mundo livre para continuar trabalhando, não ter nada negativo dentro de órgão nenhum, né? Isso é uma questão de sustentabilidade também, né? De você poder não estar impedido com as contas, né? Então, esses detalhes, né? Um outro detalhe que, assim, eu pude aprimorar bastante foi planejar até a distribuição. Cartaz, coisas simples que eu não tinha pensado nos primeiros filmes. Como é que eu vou ter um mínimo, um caixa mínimo para fazer cartaz, para ter uma pessoa que possa ficar monitorando os festivais e inscrevendo, né? Uma maneira assim, de já combinar com os diretores, sei lá, do seu cachê, você vai investir um pouquinho para pagar algumas inscrições, entendeu? Porque a gente ficou meio que, só as free que a gente vai conseguir, sabe? E não, tem um outro que vale a pena, né? Você tá ali. E é uma coisa que faltou totalmente, assim, no primeiro, mas já no segundo, não. Hoje eu tenho uma pessoa que já está prestando esse serviço. Quinzenalmente a gente recebe relatórios de inscrição, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, que no primeiro tinha sido um perrengue, agora já não é mais, né? A gente está inscrevendo em um monte de lugar, já tem um dos filmes que já está em 4 festivais, a gente começou tem um mês a inscrever, sabe? Então, tá tendo um retorno rápido. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu não levava muito isso assim como um sistema, mas eu percebo que os filmes que realmente obedecem à minutagem de até 15, eles entram muito mais, sabe? E pensando assim na cabeça do programador de festival, cara, um curta de 25 minutos, 26 minutos, você come espaço de 2, sabe? Então eu vejo isso também nos resultados, os que ficaram menorzinhos, mais compactos, eles circulam mais mesmo, né? Então, a parte de arte, por exemplo, de direção de arte, isso era uma coisa que também me incomodava. Eu queria ver o projeto de direção de arte. Eu queria ver um projeto executivo, quase que arquitetônico, do que ia acontecer, sabe? Porque antes, o que eu fazia? A verba do setor de arte é essa, mas eu não sabia direito onde aquilo estava sendo aplicado, de que forma, né? E aí eu tive a felicidade de conhecer o Rafa, da Autoral Arquitetos, que é um arquiteto apaixonado por cinema. E o que começou a acontecer? A gente fazia, eu tenho esses documentos para mostrar, a gente gerou um monte de documentos de mood board, concept art, que você vê o filme ali, né, com criação de paleta de cores, o shooting budget, que a equipe vai na visita técnica e já fotografa os enquadramentos, você vê ali, e ali ele aplica já os objetos, lista de dressing, o próprio orçamento, de uma maneira que eu queria realmente ver, assim, qual é o orçamento do que você vai usar, até para ajudar, né, porque eu consigo viabilizar coisas que às vezes eles não precisam necessariamente pagar, eu posso ter um patrocínio, alguma parceria que forneça, né, então eu queria realmente enxergar mais, porque aconteceu muito dos diretores ou alguém, sei lá, enfim, da equipe de fotografia entrar no set e falar, uai, mas é isso, sabe? Aquele ruidão assim de, não, mas não era isso que eu estava pensando. E aí gera, né? Gera tensão e tudo mais. Apesar de que os diretores também, quando entram no box, eles sabem bem que a produção não está ali para servir só um desejo de realização do diretor, sabe?
é menos, é tudo bem compartilhado, as pessoas têm o seu espaço para propor, para desenvolver, óbvio que o diretor tem todo, mas eu acho que é uma produção mais produção mesmo, sabe? Não é aquela coisa para atender, sei lá, alguma coisa de vaidade que vai detonar o orçamento porque você quer isso. Não, tudo vai ser negociado. Então, quando eu comecei a ter esse material de planta baixa de set, que eu podia botar mapa de luz, que a equipe técnica chegava no set e só recebia o mapa de luz onde ia, sabe aquela pergunta assim, imagina, você está com 5 filmes na cabeça, fotografia, e aí o técnico chega e fala, onde é que vai a luz aqui? Você já tinha desenhado isso, mas e agora, né? Como é que... Então, e isso também, assim, é uma coisa pequena, simples, mas que no Tech Scout foi marcado, foi feito, e a equipe recebia o mapa de luz, não tinha mais essa pergunta, onde é que vai a luz, onde é que vai a cena, o movimento, enfim, né? E uma outra coisa também que foi muito legal, a gente nunca teve a cultura aqui de primeira D. Aliás, a primeira vez que eu trabalhei com primeira D foi uma pessoa de Goiânia, o André Sustru, e ele veio, a gente fez o longa do Severino, ele veio, e ele me ensinou muito, assim, de qual é a real função de um primeiro assistente, que a gente nunca tinha tido contato aqui. Claro, né? Eu digo assim, as pessoas que eu estava ali trabalhando, obviamente que já teve outros. Mas eu fiquei muito encantada, porque eu entendi que nós, produtores, a gente fazia aquela função sem saber que fazia e ainda mal feita, né? Porque é uma função super específica e complicada. Ela não é uma função Nossa, fácil. exatamente. Então eu amei, assim, falei, nunca mais, nunca mais. Você vai me ver trabalhando sem um primeiro AD desde a fase de orçamento. Adoro aquelas listas todas, tudo que eles geram de inteligência, né? Para mim é um monte de lista de inteligência, É uma de orçamento, de tecnologia, né? produção. O primeiro D traz tecnologia pra gente. Exatamente. E aí, depois do longa que o André veio, ele fez questão de capacitar algumas pessoas daqui, né? Que E aí a gente legal. teve a grata de ter a Caru, que é uma das pessoas que foi diretora do primeiro box, roteirista, e aí ela se propôs, ela fez primeira D dos 3 curtas no segundo box. Então, assim, ela conseguiu praticar, foi denso, a gente trabalhou juntas em tudo, e foi, assim, fantástico, sabe? Foi pesado para ela, porque, né, assim, você tá ali controlando, estava controlando tudo, tempo de set, deslocamento, tudo aquilo. Mas eu vejo assim que hoje é uma pessoa totalmente capacitada, se não para ser uma primeira D num projeto maior, no mínimo uma ótima segunda, sabe? Uma pessoa que está realmente entende da ferramenta, que tem o software, tem tudo. Isso na época a gente ainda falava, nossa, isso existe, gente, isso é incrível. Então, assim, foi muito. Tudo que foi vindo foi grato, né? Foi Assim, uma escola, né? e exatamente, é uma escola que supre, né, um monte de falta aí que a gente tem. Eu queria que você falasse um pouco sobre a etapa de desenvolvimento, o que você montou um núcleo, né? É isso lá atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente poder encerrar. Assim, quando a gente começou a fazer as primeiras inscrições, a gente foi muito desqualificado na parte de roteiro, sabe? Porque ninguém tinha, assim, ou estudado ou escrito, né? Então, tudo que a gente achava que era, não era. E era pior, porque, assim, tem muita dinâmica de lab, de consultoria, que ela é na paulada mesmo, sabe? Você passa por um processo de morte para depois voltar, né? Isso aconteceu com a gente, assim, a gente achava que estava lindo tudo que estava escrito, e não era isso. E daí a gente voltou 10 casas, não. Porque, assim, a primeira peça que eu apresento para buscar qualquer recurso é um roteiro, né? Então, sempre houve essa consciência. E na época, quando eu comecei, aí reuni alguns roteiristas, né, e diretores para escrever projetos para eu colocar em editais, mas a gente teve tudo negativo, tudo negado, foi tudo, e o feedback bem ruim, né? E ali a gente entendeu, e alguns se propuseram, não, então vamos estudar, não teve assim essa vaidade, sabe, não, é real, o que está sendo colocado é real, se a gente quer realmente se capacitar, entrar para o mercado e apresentar coisas, né, possíveis, a gente tem que estudar. Então foi isso que acabou acontecendo, né? Eles por conta vinham e aí dentro desse grupo eles trocavam roteiros entre si, um ia pontuando com o outro. Depois de um tempo eu fiz uma parceria com a Patrícia Oriolo, que é roteirista, ela fica em São Paulo e ela adotou a gente, ela proporcionou várias consultorias, fizemos um grupo de aula de roteiro mesmo, com projetos analisados, e aí todo mundo pagou seu pedacinho, ela fez um pacote, sabe? Então, você tinha todo sábado, eles tinham aulas, porque a gente entendia que isso tinha que acontecer. Depois começou a vir bastante curso, coisa online. Eu lembro que na época, assim, tipo, faz uns 6 anos, eu mandava e-mail para várias escolas de São Paulo, falava, gente, vocês precisam ter o curso online. Hoje eu acho isso incrível, né? Mas na época não tinha. Eu lembro que eu recebi retorno de vários,
vamos analisar essa possibilidade, porque cada vez que você precisava de uma capacitação, você tinha que ter, o curso acho que era o menor dos custos, né? Porque você tinha que deslocar, hospedagem, passagem, alimentação, então fica inviável, né? Para a gente, muitas vezes, estar aprofundando. Então, nessa ideia de núcleo de desenvolvimento, sempre tem os consultores, não só um, alguns, né, que a gente traz, eu faço questão de trazer, porque também a experiência de chegar no final, o filme montado e dizer, putz, não era isso. E a gente olhar e falar, problema de roteiro. A gente ter claramente que a gente tinha um problema de roteiro e não estava enxergando aquilo, entendeu? Então é regra total. No segundo box eu contratei consultoria para todos os roteiros. E aí foi bem legal, que já diminuiu bem, né? Claro que aí é um processo que no próximo a gente vai evoluindo. Mas, assim, o roteiro é a nossa porta de entrada, né? Porque a gente não tem muito portfólio, muitas coisas incríveis produzidas, nossas coisas ainda estão encaminhando, né? Tem erros nos filmes, tem problemas que você vê ali, mas está caminhando. Então, assim, roteiro é uma coisa que, sem um roteiro bom, ou pelo menos bem trabalhado, com tempo e tudo mais, a gente não consegue nem o primeiro momento ali, né, de entrar. Então é prioridade assim total e não é uma coisa que eu imponho, não, todo mundo enxergou que é isso mesmo, sabe? Tem que estudar mesmo, tem que entender mesmo, tem que se aprofundar mesmo para daí dar andamento, né? E é muito triste você chegar no final de um filme montado e falar, putz, teve um monte de problema aqui, né? E a coisa não monta e não era o que você pensou. Então também faz parte da história do planejamento, né? Bárbara, queria agradecer muito, muito mesmo sua participação aqui no Sapo Convida. Eu acho que a experiência do boxe foi uma escola para vocês, mas eu acho que é uma experiência muito inspiradora para todo mundo, especialmente para a gente do Centro-Oeste. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Vamos colocar meu e-mail para quem quiser entender um pouquinho mais detalhado, ter acesso aos documentos gerados, bater papo, vamos levar essa iniciativa.